Olá, bom dia. Estamos aqui de volta para meditar um pouquinho mais na palavra de Deus. Eu queria fazer uma pergunta, sempre gosto de fazer uma pergunta para que possamos interagir. Você tem filhos? Se você não tem filhos, essa mensagem também é para você que tem filho e para você que não tem, tá? E a mensagem de hoje está no capítulo 2 de 1 Samuel, o versículo 22 em diante, que fala da história de Eli e seus filhos. E o relato 22 diz o seguinte, o relato do capítulo, do versículo 22, diz o seguinte: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam na porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. O verso 25 é muito interessante, que diz assim: Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Que relato interessante, né? Eli era uma linhagem sacerdotal, é, julgou o povo de Israel durante um período de em torno de 40 anos. Criou seus filhos, afrouxou as rédeas, seus filhos iriam assumir o seu posto quando ele morresse, porque o sacerdote era uma linhagem que passava de pai para filho, o sacerdócio. E agora nós encontramos aqui uma história que ele sabia, começou a ter notícia de que seus filhos andavam fazendo coisas erradas. E a história conta aqui que ele repreendeu seus filhos, mas já era tarde. Eles não mais os ouviam. E aí, um belo dia, um servo enviado do Senhor veio, chamou Eli a atenção e disse: Olha, eu sei do que teus filhos andam fazendo. Eu fiz uma promessa de cuidar de ti e da tua geração, mas diante dessa situação eu retiro essa promessa, já não mais será assim. E a história que vocês vão seguir para frente diz que quando a arca do Senhor voltou para o meio do povo de Israel, o povo inimigo temeu. Temeu porque temia a presença de Deus. Sabia quem vai resistir esses deuses, falavam eles. Porque temiam, porque sabiam o que tinha acontecido com o povo no Egito, sabiam que tinha, como Deus tinha livrado com mão forte, mas mesmo assim foram para cima de Israel e derrotaram Israel. E Eli ficou sentado à beira de um caminho, em uma cadeira, já velho, já com 90 e tantos anos, ficou à espera de notícia. E apareceu um homem coberto de cinza, de terra, para dar a notícia de que seus filhos haviam morrido na guerra, assim como Deus havia prometido que iria acontecer, e a arca do Senhor fora tomada. Então Eli tombou com a cadeira para trás e quebrou o pescoço e morreu naquele mesmo dia. Mas o que eu acho interessante é que quando ele recebeu a notícia da morte dos filhos, não foi tão preocupante como quando a arca tinha sido tomada. Porque Eli sabia que a justiça de Deus viria sobre seus filhos, porque essa era a promessa. Mas ele temia por, sei lá, durante tanto tempo ter julgado Israel e agora a sua vida terminar assim e viver para presenciar a retirada do poder de Deus no meio do povo de Israel por sua culpa. Ou seja, nós temos o livre-arbítrio para agir, principalmente como pais.
Precisamos entender que a responsabilidade nossa é grande. Claro que você cria, educa seus filhos. Eu tenho 2 filhos e procurei educar e oferecer o melhor de mim para eles. Mas hoje já são adultos e têm uma responsabilidade. Agora a responsabilidade é deles. O livre-arbítrio é deles. O que eles fazem da vida dele, embora isso venha me entristecer ou não, né, me dá orgulho ou não, é responsabilidade inteiramente deles. Mas diante das coisas de Deus, se estivermos à frente das coisas de Deus, que possamos agir com respeito e reverência. A Bíblia diz que nós devemos, os filhos, eles são como flechas na mão do Senhor. Né? Que os filhos são herança de Deus. Que possamos meditar nisso e pensar em que educação estamos oferecendo aos nossos filhos. O que é que nós estamos, que legado nós queremos deixar a eles. Que Deus te abençoe na educação do seu filho, se você tem filho, se você ainda não tem, pense muito bem se você está preparado para tê-los, porque é uma responsabilidade muito grande. Você pode influenciar o caráter do seu filho para o bem ou para o mal. Só depende de você. Que Deus te abençoe neste dia e que dê sabedoria para lidar diante de cada situação para com Deus e para com a sua família. Que Deus o abençoe.